Lembram da morte do MC Kevin, recente? Eu acho que muitos vão lembrar-se disso. E aí eu me recordo que quando o MC Kevin morreu, algumas imagens começaram a circular na internet, nas redes sociais, mostrando o MC Kevin com asas de anjo e a auréola na cabeça. Mas vamos lá, você sabe o que esse jovem estava fazendo quando ele morreu? Então o problema é que quando eu tenho um conceito errado do evangelho e da liberdade, eu vou transformar a visão de Deus num Deus sentimentalista. E aí não importa se o cara estava traindo a esposa, praticando uma abominação lá na sacada daquele prédio, mas porque o amor é o grande mandamento, todos os seres humanos, independente de serem muito maus, vão para o reino dos céus. Eu não quero dizer, e não sei se o MC Kevin se perdeu ou se salvou, e eu nem me atrevo em dizer isso, porque eu acredito num Deus que no momento, no ato daquele jovem cair da sacada do hotel até o chão, eu acredito num Deus, no Espírito Santo, que é capaz de infundir no coração da pessoa um sentimento de arrependimento do seu pecado em pouquíssimos segundos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus sopra onde Ele quiser. Eu não sei se ele se perdeu. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos relativizar os absolutos da palavra de Deus. E o problema é que o conceito errado de liberdade, ele transforma Deus nessa caricatura que está presente na sociedade hoje. E Ellen White está afirmando ali que isso é oriundo de uma visão espiritista de mundo. E continua: assim, declara ele a todos os seus homens, não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é o vosso lar. E ela conclui: multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem é liberdade e que o homem é apenas responsável por si mesmo. Eu quero entrar em alguns exemplos da sociedade rapidamente aqui com você, e eu preciso que você preste atenção para ver como isso está influenciando a juventude, está influenciando adolescentes e até crianças, que é o público do Felipe Neto. Felipe Neto é um dos youtubers mais conhecidos aí do país, mais de 40 milhões de seguidores, e eu monitoro o trabalho dele pelo menos desde 2015 e 2016. E aí, em 2016, ele gravou um vídeo chamado Felipe Neto é ateu? Era uma pergunta, porque os seguidores dele o interpelavam sobre isso. E então ele respondeu, eu tirei um trechinho apenas do vídeo, onde ele faz a seguinte afirmação: eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma, lindo, que bom que existiu, mas eu, hoje, não sinto a necessidade de ter um livro, e o livro era a Bíblia, me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Está entendendo onde nós estamos chegando? Isso daqui é um relativismo profundo. Onde estão os absolutos para definir o que é certo e o que é errado na vida de uma pessoa? Eu sou a regra moral e absoluta para definir o que devo e o que não devo fazer? Diz ele claramente, ele não precisa de um livro dizendo a ele o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, determinando regras e proibições para a vida dele. É a visão de liberdade moldando, e muitos pais hoje, inclusive, às vezes não sabem por que os seus filhos estão tão rebeldes na sociedade, porque estão bebendo dessas fontes rotas da nossa cultura, mostrando uma visão corrompida, distorcida, humanista e iluminista de liberdade, que não é a liberdade desse livro aqui. Sabe qual é o problema? Cosmovisão. Aí eu posso citar aqui um outro exemplo presente na sociedade hoje, que demonstra um equívoco sobre o tema da liberdade, onde muitos têm repetido essa frase, principalmente mulheres engajadas na cosmovisão feminista, dizem: meu corpo, minhas regras. O que está implícito nessa frase? O corpo é meu e quem manda na minha vida sou eu. Meus pais não têm direito de dizer o que eu devo e não devo fazer, e Deus menos ainda. Tem um estudioso norte-americano, esqueci o nome dele, ele diz que a religião cristã hoje, seguida pela maioria dos jovens universitários, é algo que ele chamou de deísmo moralista
terapêutico. O que é o deísmo moralista terapêutico? É uma religião onde Jesus não está presente ali, mas ela é deísta. Em que sentido? No sentido de que sim, você, eu, nós cremos em Deus, mas entendemos, de acordo com essa frase, que Deus criou tudo isso, mas Ele está lá no céu porque Ele é transcendente e não se mete nos negócios da minha vida aqui na terra. Ele é moralista porque, no fundo, nós acreditamos que é impossível viver numa sociedade minimamente correta se não houver alguma moral. Embora aí entre o problema, porque as pessoas, no fundo, acreditam que é preciso ter valores morais, mas muitos rejeitam a Bíblia como padrão de valor moral para a sociedade. E, por fim, ele é terapêutico porque eu gosto de ouvir algumas mensagens que aqueçam o meu coração. Mas não é a religião bíblica, disse esse estudioso. Um outro exemplo, que nós entramos aqui no âmbito da sexualidade, foi uma mãe que aqui em Pernambuco, 18 anos de idade, engravidou, teve um filho e disse que criaria o filho sem gênero. E aí veja o argumento que ela usou. Nós, ou seja, eu e o meu marido, não impomos nada. Ele, o filho, é um menino, imposto pela sociedade, da forma como foi registrado. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa, o gênero vai ser uma escolha dele. Então, de acordo com esse conceito aqui, a ideia que é passada é que não existem padrões absolutos para a sexualidade. Essa história de que Deus criou macho e fêmea no jardim do Éden e que a genitália masculina e feminina define a minha orientação sexual. Não, isso é uma mitologia bíblica. No fundo, eu posso escolher o que eu desejo ser. E eu quero que você entenda muito bem, porque eu sei que tem muitas pessoas dentro da igreja adventista hoje que olham para pessoas que lutam contra a homossexualidade e pensam que a homossexualidade é um pecado pior do que a fofoca, do que a inveja, do que o orgulho, do que o adultério. E eu quero dizer que um homossexual que luta contra a prática homossexual, ele é tão ou mais até filho de Deus do que muitos de nós dentro da igreja. Importante compreendermos isso. Quero entrar numa outra esfera agora. Então a gente fechou o parênteses da sociedade. Agora eu quero entrar na igreja e mostro aqui para vocês uma vigília, como a que nós vamos fazer amanhã à noite. Aconteceu lá no NASP há algum tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas um líder da igreja bastante influente, que é um músico também, estava falando para os jovens sobre a questão da liberdade do novo nascimento. E eu quero mostrar a você como esse conceito iluminista e revolucionário de liberdade está afetando até a cabeça de muitos líderes da igreja. Isso é muito perigoso. E aí ele estava orientando os jovens da seguinte maneira, dizendo assim: na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, e concordo em absoluto com isso. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Agora atenção, porque agora ele vai começar a desconstruir os absolutos de Deus através da sua igreja, que é a cidade de refúgio de Deus aqui na terra. Ele vai dizer, com 20 anos de idade eu achava que era a igreja. Então, em outras palavras, a igreja já não tem mais autoridade para me ajudar a entender o que convém e o que não convém. Achava que se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Então aqui ele tira a autoridade da igreja, de Ellen White, do manual da igreja, da liderança e etc. E conclui. Com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem, ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho, e parece tudo muito bonito aqui no discurso, mas aqui está a frase perigosa. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Resposta: eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Então a ideia aqui proposta na frase é que quando eu nasço de novo, eu tenho capacidade para dizer o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não convém, sem precisar da autoridade da igreja, dos escritos proféticos, da liderança da igreja, enfim. É uma visão perigosa, subjetiva, porque como eu saberei se eu nasci de novo de fato?
Se não